Olá, pessoal, tudo bem? Professor Amarildo aqui novamente para falar um pouco mais de trigonometria no triângulo retângulo. Nós estamos resolvendo as atividades remotas aqui do Colégio Estadual Edgar Silva, das turmas de terceiro ano, que fazem 2 anos em um. Pessoal, nós estamos resolvendo esses exercícios e já fizemos a questão número 1. Já definimos o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, resolvemos a questão número 1. E agora eu quero convidar vocês para a gente resolver a questão número 3, né? E se der, também a questão número 4, tá bom? Vamos aqui compartilhar nossa tela. Já vimos a definição de razões trigonométricas básicas, já foi explicado isso, né? O que é seno, cosseno e tangente. Já falamos dos ângulos notáveis, que são ângulos importantíssimos, que a gente utiliza muito em problema de trigonometria, que são os ângulos 30, 45 e 60. Essa tabela nos mostra quanto valem o seno, cosseno e tangente desses ângulos. Já resolvemos o problema número 1 da nossa terceira atividade, tá bom? De matemática. E agora vamos tentar aqui resolver o problema número 2, tá? O que é que diz esse problema? Para resgatar um gato de cima de uma árvore, a população local chamou os bombeiros. Ao chegar no local, um bombeiro precisou apoiar uma escada de 4 metros no tronco da árvore, formando um ângulo de 60 graus com o solo. Qual a distância que a parte inferior da escada ficou em relação à árvore? Mais uma vez, eu sugiro a vocês que, quando forem resolver o problema, faça um desenho meramente ilustrativo para facilitar a compreensão do texto e aí sim você tomar as melhores decisões de qual modelagem, qual o conteúdo que você vai utilizar para resolver o problema. Então, pensando nesse texto, vamos aqui imaginar, né, no plano horizontal, aqui você tem o chão, né, o piso, né, o plano horizontal, e uma árvore, né, onde esse gato estará. Perdoe aí meu desenho dessa árvore, eu não sou bom em desenho. Vamos supor que a árvore seja essa aqui, tá? Ok? E o gato vai estar aqui em cima, tá bom? Não sei desenhar um gato também não, mas faz de conta que isso aqui seja o gato, tá? O gato está aqui na árvore. E ele não consegue descer, o corpo de bombeiro foi chamado, e um dos bombeiros fez o quê? Pegou uma escada de 4 metros e apoiou na árvore, ou seja, ele pegou essa escada, né, e apoiou aqui na árvore para tentar salvar esse gato. E ao fazer isso, essa escada apoiada na árvore formou com o solo, olha aqui, formou com o solo um ângulo de 60 graus. Então, você já vai colocando as informações, um ângulo de 60 graus. E a pergunta qual é a distância que a parte inferior da escada, essa é a parte inferior aqui, tá? Eu vou chamar isso aqui de ponto A. Qual é a distância que a parte inferior da escada ficou em relação à árvore? A árvore está aqui, né? Então, se você pensar na altura da árvore, né, vindo aqui para o plano horizontal, que é um ângulo reto, vai haver uma distância daqui desse ponto até esse. É exatamente essa distância que ele quer saber. Eu não sei, eu vou chamá-la de x, tá certo? Nós sabemos aqui do texto que a escada tem 4 metros. Então, 4 metros é o comprimento da escada que está apoiada na árvore. E aí, agora pronto, nós podemos resolver o problema. Quais são as informações que nós temos? Nós temos aqui o comprimento da escada, que na posição que está aqui a ilustração, é a hipotenusa do triângulo formado, né? Escada, árvore, chão. É a hipotenusa do triângulo, tá certo? Aqui eu vou colocar um ponto C, por exemplo. E a distância de A até B, que é o que nós queremos descobrir, é um cateto. Só que não é um cateto... que cateto é esse, melhor dizendo? Em relação ao ângulo de 60 graus, ele não está mais de frente do ângulo, ele está ao lado, ele faz parte do ângulo, portanto, é o cateto adjacente. Certo? E lá das razões trigonométricas, nós já sabemos que a razão que envolve o cateto adjacente e a hipotenusa em um triângulo retângulo é a razão cosseno. Então, se nós fôssemos calcular aqui o cosseno do ângulo 60 graus, que é o ângulo destacado aqui, nós teríamos a razão cateto adjacente, já ia fazer cateto oposto, cateto adjacente sobre hipotenusa, ok?
Quanto vale o cosseno de 60? Se nós voltarmos lá na tabela, o cosseno de 60 vale 1 sobre 2. Basta você voltar lá que você vai ver que vale realmente 1 sobre 2. Que vai ser igual a quanto? Ao cateto adjacente, que está aqui na figura, que no caso aqui é x, cateto adjacente sobre hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior aqui, ó, que mede 4, que é o comprimento da escada. Pronto. Multiplicando cruzado, você tem x vezes 2, que dá 2x, que é igual a 1 vezes 4, que dá 4. Portanto, x igual a 4 dividido por 2. Logo, x igual a 2. Né? 2 é o comprimento do ponto A até o ponto B, é a distância que ele pergunta. Então, essa distância é de 2 metros. Então, a resposta, a distância é de 2 metros, ok? Resolvido o problema. Problema fácil, não é verdade? Vamos para o próximo problema, que eu acredito que dê tempo ainda. Então, está aqui, ó. Pedro gosta de nadar no rio que fica próximo à sua casa. Em um dos dias em que Pedro nadou nesse rio, ele seguiu um ângulo de 30 graus, com uma das margens. O rio mede 25 metros de largura de uma margem até a outra. Qual é a distância percorrida por Pedro ao atravessar o rio? Bom, aí, pessoal, nós precisamos interpretar o texto. Vamos fazer um desenhozinho para ilustrar essa situação. Então, suponha aqui que eu vou desenhar as margens do rio, tá? Vamos aqui imaginar. Você tem uma margem do rio aqui de um lado, tá certo? Tem a margem do rio aqui de um lado, e tem a margem do rio aqui do outro lado, certo? Vamos aqui pensar que o rio está correndo, né? A correnteza está sendo, né, nesse sentido. Eu vou ilustrar um pouquinho mais ainda. Vamos aqui preencher esse espaço entre essas margens para dizer que seja, né, a correnteza do rio. Então, o rio, ele está passando aqui, certo? O rio está passando aqui, tá bom? E Pedro, ele vai atravessar esse rio. Como vocês sabem, né, a correnteza faz com que a pessoa não atravesse o rio de forma vertical, de forma ortogonal, formando um ângulo de 90 graus. Então, Pedro vai sair de uma margem, vamos dizer que Pedro saia dessa margem aqui embaixo, né, do ponto P, eu vou dizer assim, né? Pedro vai sair daqui, desse ponto P, e vai atravessar o rio, certo? Ele vai atravessar o rio nesse sentido aqui, até chegar aqui, digamos que seja o ponto Q, tá certo? Quando Pedro faz essa travessia, pela força da correnteza, o ângulo, ele vai ser carregado um pouquinho. Ele não vai conseguir sair do outro lado assim, verticalmente, né? Ele vai um pouco inclinado. E esse ângulo formado com a margem do rio é um ângulo de 30 graus, como diz aqui no problema, tá certo? Pedro nadou nesse rio e seguiu um ângulo de 30 graus, com as margens, ó. Tá vendo aqui? Com uma das margens. O rio mede 25 metros de largura, ou seja, se você pegar aqui, ó, esticar uma linha do ponto Q até aqui o outro lado, tá vendo? Que eu vou chamar de ponto R, a distância do ponto Q ao ponto R é de 25 metros. Essa é a largura do rio. Tem que ser nesse sentido, porque tem que formar com o outro lado um ângulo de 90 graus. Aí a pergunta é, qual é a distância percorrida por Pedro ao atravessar o rio? Essa distância é o segmento PQ, que eu vou chamar de X também. Pronto, está aí estruturado o nosso problema. Se você olhar para o desenho de maneira mais atenciosa, você vai ver que nós temos aqui um triângulo retângulo, triângulo PQR. E os valores envolvidos são o ângulo de 30 graus, esse valor que é 25, isso aqui, se você observar, é o cateto oposto. Por que é oposto? Você está comparando com o ângulo 30. Está de frente para o ângulo 30. Por isso, cateto oposto. E esse valor aqui, x, se você olhar para o desenho, é a hipotenusa do triângulo PQR. A razão que envolve o cateto oposto e a hipotenusa é a razão seno. Portanto, novamente, nós vamos calcular o seno do ângulo 30. Nesse desenho, o cateto oposto é 25, já pode ir direto, sobre a hipotenusa, que é x. Mas quanto vale o seno de 30? Se você consultar a tabela, o seno de 30 vale 1 sobre 2. Então, você tem que 1 sobre 2 vai ser igual a quanto? 25 sobre x. Multiplica cruzado, x vezes 1, que dá x, que é igual a 25 vezes 2, que dá 50. 50 metros, então, está respondido. 50 metros é a largura desse rio. Ou melhor, é a distância que Pedro vai
né, percorrer para atravessar o rio. Pronto, pessoal, está resolvido, ok? Nós temos mais um problema aqui, o problema número 4. Eu vou resolver esse problema no próximo vídeo, na próxima videoaula, para não ficar tão extensa, tá certo? E aí, vocês vão fazendo mais exercícios. Lembre-se, não é o vídeo que você assiste que vai te ensinar matemática. O vídeo vai te ajudar, vai tirar suas dúvidas, vai esclarecer as ideias, mas o que vai fazer você aprender mesmo é meter a cara no livro, é estudar e fazer os exercícios, tá certo? Fica aí a minha dica e até a próxima videoaula.